entendeu, fez a análise inicial da armadura de clave do estudo 5, agora nós vamos para o ponto-chave. Qual que é o ponto-chave deste estudo? A bissubdivisão, as semicolcheias, certo? Então, qual que é a minha sugestão? Fazer a linguagem rítmica na mão direita, a mão esquerda a contagem e a pedaleira também. Só que para eu fazer a linguagem rítmica na mão direita, eu tenho que entender o que é bissubdivisão e, consequentemente, de praxe aí, nós já vamos encaixar um assunto lá do MTS, ok? Até coloquei aqui a referência, certo? Chega um ponto, gente, que nós temos que parar e desenhar para você entender. Você precisa entender como encaixam as figuras, que momento que é Tá, que momento que é Ti, que momento que é Fi, certo? Como que fica se eu tenho uma semínima, se eu tenho uma ligadura, se eu tenho um ponto de aumento, que isso está no MTS. Então, eu vou aproveitar, vou explicar esses dois assuntos e você já vai marcar até lá no MTS, que você já vai ver essa página. Então, primeiro eu vou ensinar vocês a desenharem o gráfico, tá? Depois, comentando sobre a bissubdivisão, lá do MTS também. Vou explicar porque se nós desenharmos para nós fazermos a linguagem rítmica, vai ficar muito mais simples. Maiara, toda vez que eu for fazer a linguagem rítmica, eu vou ter que desenhar? Não. É que aqui é um pontapé inicial, tá? Fica mais fácil, fica mais claro. Tudo que é desenhado fica mais fácil, gente. Às vezes a gente fala assim, ó, imagine aqui, ó. Aqui é o Tá, aqui é o Fá, aqui é o Ti, aqui é o Fi. A pessoa vai ficar, hã? Agora, quando você desenha, fica mais fácil. Então, pega uma folha aí, aluna, você vai desenhar. Então, não perca tempo, já pegue a folha deitada, depois anexa lá no caderno, por gentileza, tá? Porque é o pontapé inicial e vai servir como atividade, certo? Nós temos no estudo 5 4 sistemas, 1, 2, 3, 4, dividir a folha em 4 partes. Outro detalhe, nós vamos fazer a linguagem rítmica só da clave de Sol, por conta da semicolcheia, tá? E vamos dividir em compassos também, tá bom? Então, cada sistema tem 4 compassos, então vou dividir aqui também em 4 colunas. Capricha aí, hein? Faz a lápis, tá? Para você entender. Você vai ver. Vou explicar no italiano, vou explicar no francês, então vai ter muita aula, viu? Se você entender agora dessa forma, quando você for no órgão, você vai ter uma facilidade tremenda. Olha que bonitinha, parece um jogo da velha, né? Em cada compasso aqui, eu vou desenhar 2 movimentos elípticos, que é o meu gráfico, tá? Então, em cada compasso, por quê? O meu estudo 5, ele é um binário composto, eu tenho 2 tempos em cada compasso. E cada movimento elíptico aqui representa um tempo, certo? Prontinho, finalizei aqui, gente, a minha luz, meu highlight. Deu pane. Então tá claro aqui, mas pode ser que aí no vídeo depois vocês me digam como que está, tá bom? É que na verdade eu tô usando flash, mas na luz não aparece, tá bom? Olha que bonitinho que ficou, cheio de 2 tempos em cada compasso, tá bom? Referente à clave de Sol. Vamos lá, ó, faz o risquinho aqui para lembrar que inicia e termina no mesmo ponto a minha mão, porque esse gráfico aqui eu vou reproduzir no movimento, certo? Na mão. Então, eu preciso saber aonde começa e aonde termina. Começa e termina no mesmo ponto. Ó, o MTS aí. Primeiro exercício, hein? Primeiro módulo. Ai, professora, não vi MTS, ouvi, não lembro. Tem no canal, certo? Vamos pegar agora
o nosso MTS, vamos nos aventurar nele. Página 49. Página 49 é o 8º módulo, tá? Mas o que acontece com o MTS? Ele tem assuntos, que nem o 8º módulo fala de frase, mas ele tem um assunto aqui, um assunto ali, então nós vamos folhear todo o material. Aqui ele fala sobre bissubdivisão dos tempos, que é o foco do volume 2, é trabalhar com bissubdivisão dos tempos. Tanto é que ele já veio falando de figura de cara, certo? Muito bem. Bissubdivisão é a divisão da subdivisão. Meu Deus do céu, o que é isso? Vamos lá. Quando eu tenho um movimento elíptico, vou pegar esse daqui. Quando eu tenho esse movimento elíptico, esse daqui, ele vale um tempo, certo? Um tempo aqui, eu tenho 2 tempos no compasso. Então, eu dividi um tempo aqui, um tempo aqui. Então, a figura que vale um tempo, que no estudo 5 é a... Completem aí, eu vou fazendo as perguntas e vocês vão respondendo, tá bom? Inclusive, imagine que eu tô dando aula para você ao vivo. Inclusive, as alunas vão precisar anotar e completar as perguntas, tá bom? O que vocês podem fazer? Abre o gravador de voz do celular, que eu já ensinei. Liga enquanto você estiver assistindo a aula. Então, quando eu estiver fazendo as perguntas, você já responde, certo? Não precisa anotar, tá bom? Então, qual que é a figura aqui que vale um tempo? Já respondi, tá? Quando eu tenho, daí a figuras menor que um tempo, é a historinha da Tati lá. Então, é a mesma coisa que eu pegar esse movimento elíptico aqui e dividir. Quando subir, deixa eu ver se consigo dar o zoom aqui. Quando eu subo, é uma figura. Quando eu desço, é outra figura. Ou seja, essa figura vale meio tempo, esta vale outro meio tempo. Esse daqui é o movimento da mão, tá? Qual figura no estudo 5 que tem duração de meio tempo? Muito bem! Espero que esteja muito bem. Certo, então temos aí a colcheia. Quando eu subo é uma colcheia, quando eu desço é outra colcheia, tá? Nem que depois eu apague essa explicação. Ah, mas então, ó, eu tenho a divisão, que é a semínima, e tenho a divisão da divisão, certo? A divisão da divisão. A divisão da divisão eu chamo de subdivisão. Então, a colcheia aqui é a subdivisão. Pode ser a colcheia, fusa, semifusa. Precisamos saber qual é a figura que vale um tempo, ou seja, a figura da divisão. Ah, mas não tô feliz ainda, eu quero dividir mais um pouquinho. Então, eu vou pegar essa parte aqui, eu divido no meio, e quando eu desço, mais meio, tá? Então, ó, pode ver, eu tenho... Agora eu vou contar quantas partes eu dividi aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, qual é a figura aqui que representa este pedacinho aqui? É a... Muito bem, a semicolcheia. Então, eu vou ter uma semicolcheia aqui, outra nesse trechinho, outra neste, outra neste. Ou seja, em um movimento elíptico, eu tenho 2 semicolcheias a hora que eu subo, 2 a hora que eu desço, tá? Colcheia, eu tenho 1 hora que eu subo, 1 hora que eu desço. Aqui no MTS, ele fez o que nós acabamos de fazer aqui, ó, tá? É que o passo a passo fica mais fácil de entender do que você pegar um desenho pronto. Você vai falar, o que a pessoa está dizendo aqui? Agora nós vamos entender as sílabas, certo? Ele usou aqui a figura da divisão, a semínima, que nós estamos utilizando aqui. A subdivisão
Binária por quê? Porque existe a subdivisão ternária, que nada mais é do que o compasso composto, que é o próximo assunto teórico do volume 2, tá bom? Então, eu dividi a divisão, eu tenho a subdivisão, que é a colcheia. Agora, eu vou dividir cada uma, então eu vou ter uma bissubdivisão. Como que ficam as sílabas? Quando eu subo, é o tá, se fosse colcheia. Quando eu desço, o ti. Então, ó, subi, tá, desci, ti, tá? Agora, quando eu tenho semicolcheia, sempre prevalece a sílaba que eu comecei, né? Tá. Este outro trechinho aqui, porque eu agora tenho 4 figuras, então eu preciso mostrar que são 4 figuras. Podem ser 4 notas diferentes. No caso aqui do estudo 5, são 4 notas diferentes. Então, eu vou dar nomes diferentes para esses trechinhos. Então, o primeiro é o tá, o segundo é o fá, ti, fi. Tafatife. Lembra do chocolate? Agora vai ser tafatife. Não vai ser mais chocolate. Ok? Muito bem. Agora, isso é o que está explicando aqui. Ele fala sobre as instruções para o solfejo, né? Cante as sílabas tafatife para as bissubdivisões, obedecendo os acentos métricos. O gesto da mão deve ser sempre de baixo para cima, sem interromper o movimento. Subdivida proporcionalmente o tempo em partes iguais, pronunciando as sílabas em sincronia com o gesto da mão. Ou seja, ele praticamente falou desenha para você entender, tá? E aqui depois ele vai falar do solfejo, que a gente já volta. Então, agora, nós vamos começar a transcrever a nossa clave de sol do estudo 5 em gráfico. Vamos lá, então. Vou pegar o estudo 5, clave de sol. O que nós temos aqui? Essas 4 notinhas aqui, esta pausa seguida do sol, do e ré, são as 4 que estão na primeira divisão, ou seja, no primeiro gráfico aqui, que não vai aparecer aqui, neste primeiro gráfico, tá? Então, essas 4 estão neste primeiro gráfico aqui. Então, só que acontece, então quer dizer que eu já tenho que dividir em 4, já vai facilitar aqui, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Só que a primeira aqui, eu tenho uma pausa. Então, a pausa da semicolcheia, eu não vou pronunciar o tá bom? Na segunda aqui, eu já vou ter uma figura, uma nota, que é o sol. Então, eu vou pronunciar a sílaba fá. Depois, eu tenho o do, que na linguagem rítmica é o ti, e o fi. Ou seja, eu trouxe esta configuração aqui para o gráfico, tá bom? Agora vamos fazer o segundo. Mesma coisa, nós vamos dividir em 4. Só que eu tenho nota aí no começo. Então, ele tem tudo, tá tudo preenchido. Tá, fá, ti, fi. Belezinha? Então, o primeiro compasso é dessa forma que eu vou fazer. No segundo compasso, eu começo com uma... Que figura que é essa? Muito bem! Então, ou seja, este primeiro movimento inteiro, ele está sendo preenchido por uma única sílaba. E qual é? É o tá. Então, nesse único movimento, eu vou segurar o tá. Tá, agora que mora o perigo e a atenção daquelas explicações anteriores. Muita gente que vai fazer o movimento elíptico e acha que é só na batida que tem que falar a sílaba. Não, ela tem uma duração, ó. Todo esse gráfico aqui é o caminho do som. O som começa aqui e vai parar só aqui. Por quê? Se eu agora, ó, é importante acompanhar, não reproduzir o som só na batida, porque olha agora, eu tenho tafatife,
tá, fá, ti, fi, em um único movimento. Esse daqui é o tá em um único movimento, tá, certo? O segundo é a pausa da semínima, ou seja, eu tenho uma pausa aí, eu só vou fazer o movimento, não tem som. O terceiro compasso, também vou dividir aí em 4, os 2 tempinhos, tá? Também começo com uma pausa. Aqui tá preenchido, que pausa feia, que ficou minha, mas tá bom. Fá, ti, fi. E aqui já começa, ó. Na primeira parte tem nota, então eu tenho um tá. Na segunda eu tenho nota, então eu tenho fá. Na terceira eu tenho nota, então eu tenho ti. E na quarta eu tenho fi. Quarto compasso, mesma coisa do segundo. Então, olha que legal, você vai ver um padrão. Você vai começar a notar isso, que existe um padrão entre os sistemas. E isso facilita muito na hora de tocar. Segundo sistema, opa, opa, opa. Dei de cara aí. Com o quê? Com uma pausa. Então, ó, só que esta pausa eu tenho que contar 1, 2, 3, 4. A pausa da semicolcheia, então eu conto 2, 3, 4. Então, o meu primeiro tempo aqui, ele está dividido em 4. Primeira partinha, pausa. Segunda partinha, o fá, ti, fi. Então, o fá, o ti e o fi estão preenchidos. Agora, atenção ao segundo tempo. Me apareceu a colcheia aqui na minha história, para deixar eu maluca. Por quê? Vai sair desse padrão. A colcheia, lembra que eu fiz o desenho aqui em cima? Ela divide em 2 partes. Então, a primeira parte que eu estou subindo, estou preenchendo por uma colcheia. Então, eu vou segurar o tá, só que só na hora de subir. Tá, porque a primeira colcheia que aparece no movimento, ela preenche com a sílaba tá. E na hora de descer, eu estou preenchendo com uma pausa, certo? Dá. Pausa do que essa daí? Certo. Segundo compasso, agora vai começar a dar um nó na cabeça da gente. Primeiro tempo, mesma coisa. Pode ver que você vai prestar atenção que sempre começa com uma pausinha, né? O primeiro tempo. O segundo já tá preenchido, ó. Pausinha, o segundo preenchido. Aqui, mesma coisa. Então, já notamos aí um padrão rítmico nessa partitura, tá? Quando eu chego no segundo tempo aqui, então essas 4 nós já colocamos no gráfico. Quando eu cheguei nesse segundo tempo aqui, e eu já tô com a resposta, deixa eu apagar, para vocês acompanharem, eu tenho uma, ou seja, ele já apareceu a semicolcheia. Se apareceu a semicolcheia, eu já sei que eu vou ter que dividir em 4 o meu segundo tempo. Já é regra. Porque aonde que eu vou encaixar ela se eu não dividir ela em 4, tá? Então, eu tenho uma que preenche a primeira parte aqui do meu gráfico, que é o tá. A segunda parte do meu gráfico, que é o fá, está com uma pausa. E aqui ele foi e me encaixou aqui uma pausa da colcheia, misericórdia. O que eu faço aqui? Ou seja, quando eu desço, eu vou ficar também em silêncio. Nesse segundo tempo, eu só tenho o tá, tá, quando eu subo, tá bom? Este é o segundo compasso. O terceiro compasso é o mesmo padrão. E o quarto compasso também é o mesmo padrão do primeiro compasso do terceiro sistema. Então, você vai o que agora? Copiar. Copiou? Muito bem, já fiz a minha colinha aqui. Terceiro sistema, dá uma olhada. Ele segue o mesmo padrão rítmico do primeiro sistema, a mesma coisa. E depois você vai olhar aqui nas notas também.
Sabe aquela história de você focar os estudos bem, repetidas vezes em um compasso, segundo, terceiro, quarto? Você vai ganhar tempo quando chegar aqui no terceiro. Então também você vai repetir. Quarto sistema. Copiou muito bem, não vou mostrar. Porque nesse ponto já é para você ter feito. Quarto sistema, o primeiro compasso, ele é parecidíssimo, tô falando na clave de sol, tá? Com o primeiro do segundo sistema. Então, eu vou fazer a mesma coisa, copiar. Atenção agora ao segundo compasso, tá? Que não, já tinha aparecido. O segundo é igualzinho ao terceiro compasso que nós vamos dar uma atenção. Por quê? Nós estávamos acostumados a ter no primeiro tempo uma pausa na primeira parte do primeiro tempo e no segundo tempo ser completo. Aqui os dois tempos nós vamos ter uma pausa no início. Então como que fica? Vamos focar agora no último compasso. Último compasso aqui. Então mesma coisa. O primeiro tempo ele está sendo preenchido pela semicolcheia. E o segundo tempo, ele todinho pela semínima, ou seja, o segundo tempo é só o tá. Começo com a pausa da semicolcheia, Fá, Tif. Prontinho. Fizemos toda a linguagem rítmica da clave de sol. E aí, difícil ou fácil?